Bom dia a todos. É uma alegria a gente poder começar mais uma jornada. Então, a título aí de didática e de organização do nosso momento, essa primeira parte a gente faz uma exegese rápida da palavra de Deus, que vai ser uma palavra que vai nortear o nosso estudo da semana. Vai ser aí um caminho que, durante a semana, vai ser a palavra profética de Deus para nós. Depois, no segundo momento, a gente faz o estudo do livro, a partir do capítulo que eu vou propor para a gente refletir. E depois a filosofia, que eu explico como que vai ser essa questão da filosofia para a gente poder concluir, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui a aula 1, que é a aula de hoje. Então, no primeiro momento, o título para essa jornada nossa que a gente começa é o conhecimento, tá? E como palavra profética de exegese, eu convido você a abrir na carta de São João, no capítulo 4, no versículo 7. O texto que vai ser o texto exegético para nossa reflexão, ponto de partida, é a carta de São João, no capítulo 4, no versículo 7. Na Bíblia da CNBB, o título é O Amor Vem de Deus. Então vai dizer o texto: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Meus irmãos, ao longo dessas 9 semanas que a gente vai refletir, há um caminho que, no final de tudo, a chegada é o conhecimento de Deus. Deus vai nos levar, por meio do intelecto, por meio da razão, a chegar ao seu conhecimento. Mas não adianta nada nós conhecermos a Deus se esse conhecimento não partir do amor. Porque São João deixa claro na carta que quem ama conhece a Deus. Então nós somos levados, antes de conhecer a Deus pela razão, nós somos provocados, nós somos chamados a amar. O fundamento do conhecimento de Deus é o amor. E fazendo uma aplicação rápida desse texto para a nossa reflexão, nós podemos entender as pessoas em 2 grupos. Há primeiro o que nós chamamos de homem moderno. A plenitude do homem moderno é a própria realização. O homem do qual a gente convive, que não conheceu a Deus, busca atingir uma plenitude realizando a si próprio, com sucesso, com fama, com dinheiro, com prazer. Veja que o fundamento do homem moderno não é o amor. E é justamente por isso que o homem moderno não conheceu a Deus. O critério do homem moderno ele é limitado, porque o homem coloca o critério de sua vida em si próprio. E aí, quando ele não consegue chegar a um conhecimento do amor, naturalmente, ele não vai conhecer a Deus. Porque o caminho que ele escolheu para atingir a sua plenitude é vivenciar os valores do mundo. Percebam que a humanidade tem buscado um conhecimento das coisas e não tem encontrado. Porque na origem de tudo, na raiz de tudo, está o amor. E o homem moderno, que se distanciou do amor, distanciou-se do conhecimento de Deus. Nós somos convidados, ao longo dessa jornada que nós iniciamos hoje, a chegar a um conhecimento de Deus. Quando nós pegamos o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo, logo no início, ele diz: o homem ele foi criado para conhecer e amar a Deus. Então, não há outro caminho para nós, senão conhecer a Deus e amá-lo. E esse projeto Cristificar a Razão, que está dentro do projeto Cristificar, nada mais é do que, como o Leandrinho disse, nos levar à santidade. E o santo é aquele que conhece e ama a Deus. Portanto, a plenitude do homem cristão é o conhecimento de Deus. Nós não atingiremos a nossa plena realização do ser, nós não atingiremos a nossa plenitude como pessoas humanas, se não chegarmos ao conhecimento de Deus. E aqui, nós que aqui estamos, eu sei que nós já o conhecemos pela fé, senão nós não estaríamos aqui. A fé já nos levou a um conhecimento de Deus.
Mas São João Paulo II, ele diz que o conhecimento de Deus é como duas asas que conduz o homem para o céu. E essas duas asas são a fé e a razão. Então, o convite que esse texto nos faz, para que a gente possa ter um rema para a nossa semana de oração, é amar e conhecer a Deus. Porque no momento em que a pessoa humana conhece a Deus e o ama, ele atinge a sua plenitude. E há um critério que São João nos deixa no seu texto. O critério é o amor. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus. Nós temos aí na humanidade, nós temos aí grandes teólogos, grandes ateus, que têm um conhecimento limitado de Deus. Só que o conhecimento deles é limitado, porque por mais que eles conheçam as verdades de Deus, o fundamento do conhecimento de Deus para eles é eles próprios. É uma sabedoria vã, é uma erudição que não leva a lugar algum, porque eles faltam o amor. Outro dia eu conversava na sala dos professores com um colega que se dizia ateu, mas ao mesmo tempo se dizia profundo conhecedor da Bíblia. E de fato era. Conhecia tudo que é chave bíblica ele conhecia. Mas mesmo o conhecimento da Bíblia não foi capaz de converter o coração dele, porque lhe faltava o amor. Quem não ama não conhece a Deus. E qual é o caminho que o homem cristão tem para chegar ao conhecimento de Deus? O caminho é a vivência do amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos. Sem uma vivência real, autêntica do amor, o homem não chega a amar os irmãos. E isso está muito presente no Evangelho. Como posso dizer que amo aquele que eu vejo se eu não amo aquele que eu não vejo? O amor é a essência de tudo. É claro que daqui a 9 semanas, quando nós encerrarmos esse módulo, nós vamos estar profundamente felizes, porque chegamos a um conhecimento de Deus. Só que eu quero dizer a você, se esse conhecimento de Deus não despertar em você um amor pela igreja, pelos irmãos e pelo próprio Deus, esse conhecimento foi vão. Esse conhecimento ele foi, de certo modo, perdido, ou pelo menos limitado. A razão, que é esse dispositivo que Deus nos deu, ela deve nos levar a amar a Deus. E isso eu repito o que o próprio texto fala. Quem não ama não conhece a Deus. Veja, quando São Paulo escreve aos Coríntios, aquele hino ao amor maravilhoso, no versículo 2, São Paulo deixa muito claro isso. O conhecimento sem amor é nada. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, do conhecimento, de toda a ciência, se eu não tiver esse amor, seria nada. O que nós mais temos aí na humanidade são pessoas intelectuais vazias, ocas. São pessoas que, de certo modo, têm um conhecimento, são pessoas eruditas, mas não chegaram ao verdadeiro conhecimento de Deus. E se não chegaram ao verdadeiro conhecimento de Deus, chegaram a nada. Porque sem amor, nós somos nada. Então, o convite que essa exegese quer fazer para nós nesse dia e para as próximas semanas é amar a Deus. Porque pelo amor nós o conheceremos. E aí, repetindo o que São João Paulo II disse, a fé e a razão são essas vias do conhecimento de Deus. Quando nós pegamos o catecismo e ele nos provoca a conhecer e amar a Deus, nós devemos conhecê-lo e amá-lo pelas duas asas, pelas duas vias que a igreja nos ensina. A fé, que é despertada pela experiência. Todos nós que aqui estamos, os 30 que estão aqui na sala, nós somos pessoas de fé, senão não estaríamos aqui. Mas nós também temos uma natureza intelectual, uma raiz intelectual, uma racionalidade que nos leva a Deus. Só que a fé e a razão não nos levarão a Deus se antes de tudo não tiver amor. Portanto, a proposta desse caminho para nós é conhecer a Deus para amá-lo mais. Posto isso,
partimos para a segunda parte, né? Então, esse primeiro texto, eu estou olhando no celular também, porque tem algumas pessoas ainda tentando entrar. Mas vamos focar aqui. Esse primeiro texto, então, vai ser o rema para a nossa oração da semana. Eu sugiro que seja o texto que você reze antes de começar a ler o livro, a estudar o capítulo, tá? Pedindo que, pela ação do Espírito Santo, nós sejamos mais apaixonados por Deus. Que o amor que nos move faça com que a gente desperte para a razão. Ok? Bom, vamos partir para a segunda parte agora do nosso estudo, que aí agora a gente começa a tratar do livro A Vida Intelectual. Para você conhecê-lo, a minha edição é essa capa preta, é a última edição que foi lançada, mas há outras edições. No grupo, agora há pouco, o Rafael colocou uma foto de uma outra capa do livro, também é o mesmo livro, tá? Quem escreve é o Sertilanges. Sertilanges é um padre do século XIX, tomista, tá? Estudioso de Santo Tomás de Aquino. Já vou até falar da importância de Santo Tomás de Aquino para o nosso curso, para a nossa caminhada. Ele escreve esse livro no século XIX, mas esse livro é republicado na década de 1920, tá? No momento em que a gente começa a perceber o homem se distanciando da fé, se distanciando de Deus, e ao mesmo tempo uma ciência começando a tomar conta do pensamento, uma crise do pensamento moderno, tá? Embora esse livro tenha 100 anos da sua publicação, é profundamente atual. Eu digo que ele, gente, é um guia prática de sobrevivência, tá? Alguns dos nossos aqui estão na faculdade. É um guia prático da sobrevivência nas universidades, nas escolas. Também para aqueles aqui na sala que são pregadores, que são formadores. É um guia prático também da vivência de uma vida intelectual. Lembrando que esta vida intelectual, ela nos leva para Deus. Ela não tem sentido se eu não tiver, junto com a vida intelectual, uma vida contemplativa. Ela não tem sentido se esta vida intelectual não me levar a conhecer as verdades de Deus. Tá? E esse livro, muito bacana, vai nos apresentar este caminho. Tá? Quem faz o prefácio... esse livro ele tem 3 prefácios, tá? Quem faz o prefácio brasileiro dele é o professor Olavo de Carvalho, tá? Talvez hoje o último dos grandes filósofos brasileiros, tá? Ele escreve, e o professor Olavo de Carvalho atribui a esse livro a sua conversão. O professor Olavo, ele se torna católico depois que ele lê esse livro, e aí a conversão dele está totalmente ligada ao Edir Sertilanges, que é o nosso autor, tá? E vocês vão... É um livro maravilhoso, um livro muito rico, muito rico, que é dividido em 9 capítulos, tá? Então, naturalmente, a gente vai ter 9 semanas de jornada, tá? Porque cada semana nós trabalhamos um capítulo. No final da aula, a gente vai orientar como que vai ser feita esta leitura, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente entrar efetivamente na introdução do livro, eu quero partir dessa pergunta, que muitas vezes norteia a nossa vida de fé. Podemos utilizar a razão como instrumento para a nossa vida? Meus irmãos, existe uma cultura no nosso meio, principalmente no nosso meio religioso, em que a razão distancia o homem de Deus. Muitas vezes a gente atribui o racionalismo a um ateísmo, por exemplo. Muitas vezes a gente atribui pessoas racionais a pessoas que não são místicas. E aqui e o livro nos leva a perceber isso, que não é por aí. A razão nos é dada por Deus. Como algo que nos é dado por Deus, que é perfeito, pode nos distanciar de Deus? Não. Deus nos deu uma natureza de vontades e uma natureza de razão. Uma natureza instintiva e uma natureza racional. E essas duas naturezas devem nos aproximar de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é que a vida intelectual, ela não nos distancia de Deus. Muito pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. Porque ela nos aproxima de uma natureza que Deus nos deu. Ela nos faz despertar para um conhecimento maduro. Às vezes, em sala de aula, eu não falei a minha formação, eu sou professor de filosofia,
de História e Geografia. Sou formado em História, depois eu fiz Ciências Sociais, dou aula há 16 anos. E às vezes alguns alunos me perguntam assim, ô professor, como é que o senhor é religioso e ao mesmo tempo estuda filosofia? É racional? Uma coisa não é antagônica à outra? Uma coisa não está diferente, separada da outra? E eu costumo dizer que não, muito pelo contrário. A filosofia, ela me aproxima de Deus. A razão, ela me aproxima de Deus. Porque Deus não teria me dado a razão para me distanciar dele. A razão, vai dizer Santo Tomás de Aquino, e antes Santo Agostinho, a gente vai estudar eles ao longo do curso, a razão e a vontade, a razão e a fé, desculpa, a razão e a fé, elas se complementam. Para que o homem se aproxime de Deus. Portanto, sim, podemos utilizar a razão como instrumento de nossa vida. De nossa vida profissional, de nossa vida estudantil, de nossa vida social e de nossa vida espiritual. Aristóteles, daqui a pouco, vai chamar para a gente isso de uma vida contemplativa, de chegar à contemplação dos mistérios de Deus. Chegar a Deus pela razão é possível. E vocês vão perceber o quanto o despertar da vida intelectual amadurece a nossa fé. O despertar de um conhecimento de Deus, claro, tendo como fundamento primeiro o amor, mas o despertar para um conhecimento racional de Deus nos dá uma fé madura, uma fé sólida. Eu tenho um grande exemplo que a gente pode ter, que é o próprio Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, sujeito que desenvolve a partir da razão um conhecimento de Deus que talvez pouquíssimos da história da igreja tiveram. Portanto, sim, é possível utilizar a razão como instrumento de nossa vida. E o primeiro capítulo do livro, Sertilanges vai chamar de a vocação intelectual. Meus irmãos, o que é uma vocação? Vocação é um chamado. Que nós, místicos que somos, religiosos que somos, temos quem dá a nós esse chamado. Quem nos faz esse chamado é Deus. Então, a vida intelectual é um chamado de Deus para nós. É importante a gente entender que a igreja é um corpo místico, formado por vários membros. Nem todos na igreja são chamados a uma vida intelectual. Mas aqueles que são chamados nos espaços estudantis, universitários, nos espaços das formações da comunidade, nos espaços que nós somos chamados, se nós aceitamos esse chamado, temos que entender que é uma vocação. Sendo uma vocação, nós não podemos praticá-la de qualquer jeito. Ela deve ser praticada com toda a dignidade que Deus merece. A vida intelectual supõe de nós um esforço que nós devemos dar porque é para Deus. Nós não somos chamados de qualquer forma para essa vida intelectual. Nós somos chamados pelo próprio amor. E Sertilanges vai entender que essa vida intelectual, ela parte de um chamado de Deus para nós. Nós somos vocacionados à vida intelectual. Nós somos chamados à vida intelectual. Esse chamado parte de 3 pontos que o capítulo 1 vai nos mostrar. Primeiro, o intelectual é um consagrado. Somos marcados por Deus. Deus nos chamou a uma vida intelectual. Deus nos chamou a crescer em sabedoria e graça. E não consagrado para aqueles que têm o anel da javenice somente, para nós também. Mas consagrados porque em nós há uma marca, em nós há um selo, o selo do Espírito Santo, que nos leva a cristificar o mundo por meio da razão. Aqueles que aqui estão nos espaços acadêmicos e nas faculdades, é lá que nós somos consagrados. Aqueles que exercem o ministério da pregação, da formação na comunidade, e que é chamado a uma vida intelectual, é nesses espaços nós somos consagrados por Deus para isso. E se somos consagrados, nós não podemos usá-lo de qualquer jeito.
Depois, um segundo ponto que o capítulo 1 vai tratar com a gente é que o intelectual ele não é um isolado. Nós fazemos parte de um momento histórico. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo. Nós convivemos com pessoas que são da nossa fé e pessoas que não são da nossa fé. Nós fazemos parte de um contexto histórico. Nós temos que trabalhar, nós temos que trazer o sustento de nossas famílias. Mas lá na origem de tudo tem uma palavrinha: o amor, que nos vai levar a esse conhecimento. E um terceiro ponto que o livro traz é que o intelectual pertence a seu tempo. Hoje nós vivemos, e ontem foi feito, por exemplo, a live do Cristificar com a guerra cultural. Hoje nós vivemos uma guerra cultural. Estão cerceando o nosso direito de divulgar a nossa fé. E nós vivemos hoje um combate. Peter Kraft, o autor do livro A Guerra Cultural, fala que existe um combate, uma guerra declarada contra nós. E que nós somos provocados a cristificá-la, a despertar para uma vida intelectual para mudar os espaços que Deus nos chamou. E de que maneira nós vamos vivenciar essa vocação? De que maneira essa vida intelectual vai ser colocada em prática por nós? Sertilanes vai entender que a nossa vocação é o desenvolvimento da nossa vida intelectual. Nós vamos crescer. E, pessoal, nós não temos modelo melhor do que Jesus Cristo para entender essa questão. Que o desenvolvimento da vida intelectual é parte do ser humano. Quando nós pegamos aquela passagem de Jesus, dos 12 para os 30 anos, quando está terminando a fase da infância de Jesus, como que o Evangelho apresenta Jesus Cristo? Ele diz: o menino crescia em estatura, graça e sabedoria. Crescer em estatura é crescer na nossa natureza. Crescer em graça é crescer na fé. Crescer em sabedoria é crescer na razão. No Evangelho não diz que o menino, no caso Jesus, crescia somente em estatura e graça, ou somente em estatura e sabedoria, não. É uma plenitude do cristão, como nós vemos na exegese. A nossa vocação, portanto, é esse desenvolvimento intelectual. Nós somos chamados para isso. Mas é importante a gente entender que a realização do ser humano é crescer em sabedoria e não em erudição. Eu quero até aproveitar esse ponto para apresentar para vocês uma questão. É importante que nós tenhamos fios condutores do nosso curso. Claro, o Leandrinho disse na apresentação que o centro do curso é Cristo, não tem como ser diferente, porque é o conhecimento de Deus que nós buscamos, mas nós temos espinhas dorsais. Uma delas é Santo Tomás de Aquino. Da metade do curso para frente, a partir da quarta e quinta semana, a gente vai fazer um estudo aprofundado de Santo Tomás de Aquino, na filosofia. Ele é o nosso mestre intelectual. Ele, o doutor comum da igreja, ele que vai ser a espinha dorsal do nosso curso. Porque ele que é a espinha dorsal da vida intelectual de Sertilanes, e talvez, para não dizer de forma categórica, Santo Tomás de Aquino tenha sido a mente mais brilhante que pisou na Terra no mundo ocidental pós-Jesus Cristo, na era cristã. Então, ninguém melhor do que ele para ser a nossa referência. E Santo Tomás de Aquino nos ensina que nós devemos diferenciar o que é sabedoria do que é erudição. Sabedoria é uma coisa, erudição é outra. O sábio é aquele que ordena o seu estudo. O sábio é aquele que coloca em ordem a sua vida intelectual. Santo Tomás de Aquino, trazendo uma frase de Aristóteles, ele afirma que é próprio do sábio ordenar-se. Então, a realização do ser humano, o crescimento da vida intelectual, parte de uma ordem. Então, nós devemos buscar a sabedoria e não a erudição. Erudição
é ler sem nenhuma ordem. É simplesmente ler. Você pega lá, lê um livro tal, depois você lê outro, aí começa o ano e fala, esse ano eu quero ler 30 livros. Mas que sabedoria a leitura desses 30 livros te trouxe? Como que ser erudito nos aproxima de Deus? Não nos aproxima. Porque é próprio do sábio a ordem. Então é muito mais frutífero para a pessoa humana buscar a sabedoria do que a erudição. Então, ao invés de estabelecer como meta para o ano ler 20 livros, estabeleçamos como meta ler 5. Mas que esses 5 livros tenham uma ordem, tenha para nós um caminho a traçar, para que ele nos aproxime do conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente, pela nossa própria ignorância, não busca a sabedoria, a gente busca a erudição. E aí, vou dar um exemplo, no meio das nossas pregações, buscamos 30 livros de referência. Mas aí ela se perde na ordem. É próprio do sábio ordenar-se. E a realização do ser humano não é crescer em erudição, mas é crescer em sabedoria. E a nossa vida intelectual, ao nos levar ao crescimento em sabedoria, nos aproxima de Deus. Nos aproxima daquele que é a própria razão. Porque se nós pegarmos o prólogo de São João, no início é a palavra. Mas se a gente pega a tradução original do texto bíblico, a palavra que aparece lá é o logos. No início era o logos. Logos do grego, razão. Então, chegar ao conhecimento racional, intelectual, é chegar ao conhecimento de Deus. Portanto, nós somos chamados, nós somos vocacionados a uma vida intelectual. Nós somos provocados a nos aproximar de Deus, para atingir a nossa sabedoria. Só que Sertilanges vai afirmar, ainda nesse capítulo, que não é de qualquer maneira. O crescimento em sabedoria, o desenvolvimento da vida intelectual, exige de nós um esforço. Exige de nós sacrifício. Há uma expressão que aparece no livro que eu passei a adotar para a minha vida. Atletas da inteligência. A busca pela vida intelectual nos faz atletas da inteligência. Vejam, o que é o atleta? O atleta é aquele sujeito que se esforça, que dedica parte do seu dia para treinamento, para aprimorar seus resultados. Esse ano é ano de Jogos Olímpicos, não vai ter por conta da pandemia, passou para o ano que vem, mas um atleta olímpico, por exemplo, ele passa 4 anos da vida dele, abre mão de festas, de cumilança, de relacionamentos, porque ele tem claro aquilo que ele quer chegar no final. No final, ele quer a medalha de ouro, que é a recompensa do seu esforço. Vejam, nós temos algo muito maior do que uma medalha de ouro. No final, a nossa medalha de ouro é o conhecimento de Deus. Então, nós não podemos viver a nossa vida intelectual de qualquer maneira. Nós não podemos estudar quando o tempo sobra. Nós não podemos dedicar 50% de nosso esforço. A vida intelectual é aquela que nos aproxima de Deus, a gente nunca pode perder isso de referência. A vida intelectual é aquela que nos aproxima de Deus. Ela nos aproximará de Deus à medida que nós nos esforcemos para chegar até Ele. Porque senão vai ficar vazia. E qual é o alimento do nosso esforço? O alimento de nosso esforço é o amor. Porque como nós refletimos na exegese, se não tiver amor, o homem é nada. Devemos buscar incessantemente a sabedoria que nos aproxima de Deus. Como atletas, dedicando-se ao máximo. Se esforçando para que a gente chegue à nossa medalha de ouro, que é o conhecimento de Deus. Para Sertilanges, e a gente vai entender isso nesse capítulo 1, o estudo é o desenvolvimento do espírito.
Como que nós vamos poder fazer a nossa alma crescer se a gente não a alimenta? Crescer em estatura supõe alimentação. Crescer em graça supõe a fé. Crescer em sabedoria supõe o estudo. O conhecimento de Deus é a plena realização do espírito. Aí depende do intelectual, depende de nós. Se queremos chegar a um conhecimento verdadeiro de Deus, o esforço ele é válido. A recompensa vale muito a pena. Porque ao chegar ao conhecimento de Deus pelas duas asas, a fé e a razão, nós vamos amar mais a Deus. Não que aqueles que conhecem a Deus só pela fé não o amem. Ame, claro que ama. Mas há uma vocação para nós que aqui estamos na sala. Há um chamado para nós que aqui estamos. O chamado é despertar para uma vida intelectual para amar mais a Deus. E com isso, a comunidade cristã cresce. Isso leva à edificação do corpo místico de Deus. Lembra do que eu falei há pouco? A igreja ela é múltipla. É um corpo místico. Que nós fazemos parte de um dos membros desse corpo. Que nós temos que levar ao crescimento. Gente, aliás, essa foi até uma pergunta que na última aula do primeiro módulo fizeram ao Tatá. O Tatá que foi o professor da última aula. Teve um aluno que perguntou assim, Tatá, como que a gente faz para levar essa formação para toda a comunidade? Tatá respondia, não, é uma vocação. Na comunidade nós temos aqueles que são assim, aqueles que são assados, a vocação desses, no caso ele respondia para aquele pessoal, e eu falo para vocês, a vocação nossa é uma vida intelectual, um conhecimento de Deus. E Sertilanges, ele termina o capítulo entendendo que a vida intelectual, ela acontece em sociedade e ela está inserida em um meio. Nós estamos inseridos dentro de um contexto. Nós fazemos parte de um meio. Nós fazemos parte de uma realidade concreta. Nós vivenciamos os problemas do cotidiano. Temos as contas a pagar, temos os compromissos, temos os horários a cumprir. Nós temos todas as responsabilidades que são próprias de nós. Mas a vida intelectual, ela não é algo que eu devo vivenciá-la à parte disso. Ela deve ser dentro desse contexto. Portanto, eu devo estar preparado para todos os desafios que a vida intelectual me exige. Tem muitos aqui que estão na faculdade. Gente, nós cristãos somos muito mais exigidos na faculdade do que os pagãos. Porque eles exigem de nós um testemunho, eles exigem de nós um compromisso que dos pagãos eles não exigem. E nós temos que estar preparados para dar a eles essa resposta. Nós devemos estar preparados para apresentar a eles quem é o nosso Deus. Porque uma vez que apresentamos a eles, eles também vão querer vivenciar essa realidade nossa. Portanto, esse primeiro capítulo da vida intelectual, vocês vão perceber que Sertilanges vai nos provocar a desejar experienciar, a desejar experimentar uma vida intelectual. Porque assim nós vamos ajudar a igreja, que é o seu corpo místico, a crescer. Seguinte, ó. O Sertilanges, no livro, ele faz referência, como eu disse a vocês, a dois importantes pensadores, que vão ser para nós as duas grandes referências para o nosso curso. Um deles é Santo Tomás de Aquino e o outro é Aristóteles. Né? A parte da filosofia, o caminho que a gente vai traçar, a filosofia sempre vai ser eu que vou trabalhar. O livro é o Leandrinho ou algum dos outros professores, a filosofia serei eu que vou trabalhar. Então, o grande desafio que nós vamos ter na filosofia ao longo do curso é entender que é possível chegar a Deus pela razão. É possível. Mesmo os filósofos pagãos, como Aristóteles, por exemplo, possibilitaram o conhecimento de Deus pela razão. Aos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são anteriores a Cristo, lhes faltava a revelação, que foi dada a Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino.
O Peter Kraft, um filósofo atual católico dos Estados Unidos, ele, num dos seus livros, ele fala o seguinte: Deus fez parte da plenitude dos tempos o surgimento da filosofia. Quando a filosofia estava pronta, o Logos habitou na Terra, para que Jesus Cristo fosse a grande filosofia. Papa Bento XVI, em 2011, num discurso no Senado romano, ele fez um discurso, até certo ponto, bastante duro. No Senado romano, desculpa, no Senado alemão, ele fez um discurso até certo ponto duro com os alemães e com todo o mundo. Ele falava o seguinte, que o homem vai encontrar de novo a seu motivo de ser, vai encontrar um real sentido para a vida, quando a sua vida estiver baseada em três pilares: Jerusalém, Roma e Grécia. Toda a fé do mundo ocidental se construiu a partir desses três pilares: Jerusalém, cultura judaica; Roma, o direito romano; e Grécia, a filosofia. Não há sociedade, não existe civilização sem esses três pilares. A filosofia é um dos pilares que sustentam a civilização. Então, por exemplo, Aristóteles, que é de quem St. Lange fala tanto no livro, é um dos pilares que sustenta a sociedade. O que vai acontecer durante a Idade Média? A gente vai conhecer isso ao longo do curso. Santo Agostinho, ele vai lá na Grécia e vai conhecer Platão. Quando eu falo vai conhecer, estou dizendo que ele vai conhecer a obra de Platão. Eles são 1.500 anos distantes um do outro. Santo Tomás de Aquino, ele vai conhecer Aristóteles. E o que faltava aos gregos, a Platão e Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino trazem, que é a revelação de Cristo. Repito, não existe sociedade que não se mantenha, ou desculpa, que se mantenha se não tivesse tentado por essas três bases: Jerusalém, Roma e Grécia. Muitas vezes a gente dissocia a filosofia do conhecimento, da religião. A gente entende que a filosofia distancia o homem da fé. Muito pelo contrário. A filosofia grega nos dá todas as respostas que nós buscamos. Porque Jesus Cristo, ao vir após a filosofia, ele vem incorporar aquilo que faltava aos gregos, que é a verdade. O que a filosofia tanto busca? O conhecimento da verdade. Nós vamos trabalhar isso na aula da semana que vem. Sócrates, por exemplo, buscava algo que ele chamou de maiêutica. Platão buscava algo que ele chamou de mundo das ideias. Aristóteles buscava algo que ele chamou de metafísica. Essas três palavras se resumem em uma: verdade. Buscavam o conhecimento da verdade e não encontraram em sua plenitude. Não encontraram em sua plenitude porque lhes faltava Cristo. E isso não sou eu que estou falando. É o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a filosofia, ela deve nos aproximar de Deus. E o que me faz ser apaixonado pela filosofia é a possibilidade de cada vez mais conhecer a Deus através dela. E o ponto de referência que nós vamos ter, esse livro vocês não precisam comprar, tá? Mas é um livro que a gente vai seguir na parte da filosofia, é esse aqui do Aristóteles, a Metafísica. Que esse livro vai servir de base para Santo Tomás de Aquino escrever a Suma Teológica, tá? E que depois Sertilanges vai juntar os dois na vida intelectual. Para a gente entender em que momento histórico está Aristóteles, Aristóteles está no século IV a.C. Então ele está na decadência de Atenas. Atenas vive seu auge e sua decadência. Aristóteles está na decadência de Atenas. Alexandre o Grande já está dominando ali o Império da Macedônia, anexando a Grécia ao seu império. Logo vão vir os romanos, juntar tudo e formar a cultura greco-romana. Aparece Cristo. E nesse livro, A Metafísica, o Aristóteles ele vai entender uma coisa que eu gosto muito. Ele vai falar, olha, o que é o homem?
O homem é um animal dotado de razão. O homem é um animal racional, ou seja, há em nós um dispositivo que nos difere de todas as outras criaturas, que é a razão. Um cachorro não é dotado de razão. Um cachorro, ele é dotado de instinto. Em nós, há um dispositivo que nos difere de todas as outras criaturas. Que, segundo Aristóteles, a razão nos é concedida por um princípio metafísico chamado primeiro motor, que é a causa de todas as coisas. Giovanni, o que é metafísica? Metafísica é aquilo que está além da dimensão física. Metafísica é aquilo que eu não posso perceber pelos sentidos. Segundo Aristóteles, houve uma primeira causa, vejam que ele não chama de Deus, mas houve uma primeira causa que criou todas as coisas e ele em si não foi criado, e que deu ao homem a razão como instrumento de poder conhecê-lo. Ora, quando Santo Tomás de Aquino lê isso, ele fala, meu, tá explicado. Essa primeira causa é Deus. Então a razão, a vida intelectual, nos permite conhecer a Deus. Porque nenhuma outra criatura tem esse dispositivo. Por que Deus daria somente ao homem esse dispositivo? Para que o homem pudesse conhecê-lo e amá-lo. Catecismo da Igreja Católica. Esse homem, olha que interessante que aparece aqui na metafísica. O conhecimento humano parte de uma tendência natural do homem. Segundo Aristóteles, o querer conhecer é inerente a nós. É uma tendência nossa. Gente, desde que a gente nasceu, desde que nós demos nossas primeiras palavras, nós já queremos conhecer as coisas. Seja bebê, seja jovem, seja adulto, nós passamos a vida querendo conhecer as coisas. Aristóteles vai entender que a razão nos torna plenos. Ou melhor, a razão nos leva a uma plenitude. Ela é inerente a nós. Nós estamos a todo o tempo querendo conhecer. E por que nós estamos a todo tempo querendo conhecer? Porque nós somos racionais. E aquela primeira causa intuída por Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino chama de Deus, nos deu a capacidade de querer conhecer. Ora, se nós temos esse dispositivo de querer conhecer, nós devemos usá-lo para nos aproximar das coisas divinas. Qual é a realização do homem, segundo Aristóteles? O homem ele se realiza quando ele se aperfeiçoa como ser humano, por meio da razão. Porque essa razão nos aproxima das coisas divinas. Lembram-se? Falei há pouco. Quando Aristóteles chama de coisa divina, ele não tem a revelação ainda. Mas Santo Tomás de Aquino, quando pega isso, ele fala, eu tenho a resposta que te faltava. Jesus Cristo é a verdade. Então, o que Aristóteles intuiu como primeira causa de todas as coisas, Santo Tomás de Aquino apresenta como Deus, que por Jesus Cristo nós podemos conhecê-lo. E ao conhecer, amá-lo. A nossa exegese. E aí, Aristóteles, na metafísica, ele vai definir o que é viver bem. O que Aristóteles entende por viver bem? O que ele define como vida boa? Quando eu era mais novo, eu lembro quando eu fiz faculdade, primeira faculdade de História, eu não tinha um puto no bolso. Nossa, para mim era desesperador chegar final de semana e não ter um centavo para sair com a minha namorada. Porque tudo ia para faculdade. E eu tinha um amigo da minha idade que não estudava, não trabalhava. O pai dele dava dinheiro para ele todo final de semana, ele tinha carro para sair todo final de semana. E além de eu não ter dinheiro para sair final de semana, eu tinha que estudar, porque tinha os compromissos da faculdade. Além dos compromissos de comunidade, que eu já tinha à época, eu tenho, graças a Deus, 20 anos que eu estou na comunidade, eu tinha os compromissos de faculdade, porque o intelectual inseria dentro do seu tempo. E eu ficava muito bravo, porque eu falava, mas não é justo. Eu trabalho. Olha a vida boa que o Léo tem. O Léo é esse amigo meu que tinha tudo.
E eu aqui, tendo que estudar, não tenho dinheiro, não tenho um centavo no bolso. E eu pensava comigo, na minha ignorância, ele vive bem. Ele sai, ele come lanche, ele tem carro. Olha a minha vida. Aristóteles me fez perceber que é exatamente o contrário. Viver bem é realizar a nossa essência racional. Viver bem não é simplesmente as nossas necessidades biológicas. Viver bem não é descansar, comer, dormir, não. Porque isso os irracionais já fazem. Na casa da minha mãe tem uma cachorrinha. O que a cachorrinha faz? Come, dorme. Come e dorme. Ué, não precisa dar razão para isso. Viver bem para Aristóteles é ter uma vida de acordo com a razão. É chegar ao conhecimento das coisas pela razão. Quando eu li isso em Aristóteles, eu entendi que, na verdade, eu vivo bem. Aquele meu amigo não. Por quê? Porque viver bem é um aperfeiçoamento da razão, que nos aproxima de Deus, que nos faz chegar perto daquele que é a essência. E ao nos aproximar dele, amá-lo. Repito algo que eu disse no começo da aula. Deus não nos teria dado a natureza da razão se não fosse para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. Portanto, nós somos chamados, por meio da filosofia de Aristóteles, a conhecer a Deus, a ter essa vida boa, que Aristóteles vai chamar de vida contemplativa ou vida teorética. O que seria a vida teorética ou a vida contemplativa? É ir além do simples viver. Vou colocar minhas setinhas aqui. É buscar um modo de vida superior. Gente, nós, comunidade Avenice, temos um nome para essa vida teorética. Nós temos aquilo que faltou a Aristóteles. Nós chamamos de vida no espírito. A vida contemplativa é imitar as coisas divinas. Aristóteles ele é da imitação. Imitar esse mundo nos leva a Deus. Então nós temos que imitar as coisas divinas para buscar esse modo de vida superior de duas formas: conhecimento e contemplação. Ô, gente, olha a falta que fez a revelação a Aristóteles. Conhecimento e contemplação provocam a teorética. Conhecimento e contemplação provocam uma vida contemplativa. Conhecimento, razão. Contemplação, a fé. Que nos levam a contemplar a Deus. A busca pela vida teorética, que é aquilo que Santo Inácio nos ensina, sermos contemplativos na ação, ou seja, rezar e ao mesmo tempo buscar. A busca pela vida teorética já havia sido intuída pelos gregos 400 anos antes do Logos vir habitar entre nós, da palavra se fazer carne. Então é possível chegar a Deus pela razão. Porque a razão é esse dispositivo que Deus nos deu para que nós pudéssemos contemplá-lo e, ao mesmo tempo, amá-lo. E veja que interessante. Aristóteles vai além. Ao atingir a teorética, ao atingir a vida contemplativa por meio da razão, nós vamos poder atingir a felicidade. Ah, minha setinha, escrevi minha setinha. Gente, vai aparecer um tanto de seta no meio, tá? Eu devo ter esquecido. Então, toda vez que vocês verem um espaço, é porque em algum momento vai aparecer uma seta. Tá? A vida contemplativa nos faz feliz. A teorética, que é contemplar as coisas de Deus e conhecer as coisas de Deus, deve ser para nós o sentido último das ações. Vejam a didática de Deus para nós nessa primeira aula. Nós começamos no amor, a exegese, e terminamos na felicidade, que nos aproxima de Deus.
Aristóteles, ao se referir à felicidade, ele vai chamar de eudaimonia. O que seria eudaimonia? É a plena realização do ser. Eudaimonia é o homem atingir a sua plena realização. Eudaimonia é a capacidade do homem de atingir a sua plenitude. Por exemplo, eu como professor, eu atinjo a minha eudaimonia quando eu dou a minha melhor aula. Quando aquela aula que eu dei for a melhor, não melhor do que o que estava antes de mim, mas melhor para os meus alunos. Eu atingi como fim último de minha ação a eudaimonia. Um prefeito, ele atinge a sua felicidade, a eudaimonia, quando ele for o melhor prefeito. Cada um aqui que está acompanhando a aula, os 30 que estão na sala, e mais os que vão assistir depois porque estão na reunião na casa de oração, cada um atingirá a eudaimonia quando o fim último de nossas ações nos fizer felizes. E vejam, não há como ser feliz se não for através de um conhecimento de Deus. Porque Deus é a plena felicidade. Portanto, atingiremos a eudaimonia quando alcançarmos uma vida teorética, quando tivermos uma vida intelectual. Sermos contemplativos e intelectuais. Quando nós atingirmos isso, a gente vai atingir nossas funções de forma plena, realizada. Quando eu dou a minha melhor aula, eu não quero dar a minha melhor aula para minha realização própria. Voltemos na exegese do começo da aula. Quando eu dou a minha melhor aula, é porque dar a melhor aula me aproxima de Deus. Quando um aluno, um intelectual, um universitário, se dedica ao estudo, a dedicação ao estudo deve levá-lo à eudaimonia, deve levá-lo ao conhecimento de Deus. Senão, vai ser vazio, vai ser oco, porque nos falta o amor. Busquemos, portanto, a felicidade como fim último de nossas ações, tendo como visão última que a felicidade é só a partir através do conhecimento de Deus. E por último, Aristóteles, agora eu vou pôr tudo, porque já aparece tudo. Aristóteles vai entender que a vida teorética nos leva a uma vida de virtudes. A vida da razão nos leva à virtude. E o que é virtude para Aristóteles? É uma justa medida, é um equilíbrio. Aristóteles ele vai entender que por meio da razão, os nossos apetites e nossas vontades, eles vão ser dominados. Nenhuma outra criatura consegue dominar os instintos, só o homem. Então, quando o homem encontra um equilíbrio em sua vida, por meio da razão, ele se aproxima de Deus. Santo Tomás de Aquino, ao se referir às virtudes, ele fala que o homem virtuoso é o homem que não peca. Buscar um equilíbrio em nossas ações é afastar-se do pecado. E isso nós vamos alcançar por meio de uma vida teorética, buscando a razão como fundamento de nossa vida intelectual. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.